Olá, tudo bom? Estou aqui com vocês para mais uma aula, né? Hoje nós vamos estudar aí sobre o seguro defeso para pescador artesanal. Gente, esse é um dos benefícios aí da nossa legislação para amparar esses profissionais que têm o seu período de atividade encerrados por conta de uma condição ambiental, né? Então, o que acontece? O seguro-defeso, ele tem um objetivo maior. Ele vai dar tanto a seguridade necessária para esses funcionários, quanto também ele objetiva preservar o ambiente, ou seja, manter a viabilidade dessa atividade, de forma que a gente garanta o crescimento e a reprodução desses organismos marítimos. A gente vai ver detalhe por detalhe desse seguro, mas o importante é a gente entender principalmente esse objetivo. Lembrando que, gente, toda vez quando a gente está falando de benefício previdenciário, nós temos que observar que isso é uma garantia social. Então, nós precisamos atender os requisitos desde o início até a sua manutenção. Se qualquer desses requisitos vier a cair por terra, efetivamente, aquela pessoa vai perder esse benefício. Isso para todos eles. Então, efetivamente, sempre vai haver uma fiscalização necessária. Ah, mas a gente sabe que efetivamente a fiscalização é precária, sim, pelo tamanho do país, muitas vezes pela ausência de registros ou ausência de registros fidedignos, para que a gente possa efetivamente fazer essa fiscalização mais efetiva, ou até por ausência de pessoal, ausência de equipamento, ausência de viabilidade dessas fiscalizações, etc. Mas a realidade é, o benefício pode ser solicitado, tanto esse de seguro-defeso quanto outros. Você efetivamente vai ter que comprovar os requisitos do seu cliente e você vai precisar informar a ele que ele deve sempre manter essas condições. Qualquer realidade que mude os requisitos necessários para ele adquirir esses benefícios, ele pode ter esse benefício suspenso ou cancelado. Vamos dar uma olhadinha, então, sobre essa atividade. Vamos ver aqui. Lembrando aqui, gente, nossas aulas sempre ficam aí com material de apoio. Então, aqui vocês vão ter tanto esse slide na nossa aula, então vocês já sabem, né? Quem gosta do papel, dá uma pausa nesse vídeo, baixa lá o material, imprime para vocês já fazerem as anotações. Quem é da tecnologia, que gosta aí de fazer suas anotações no modo virtual, acompanhar, já baixa, separa aí num outro dispositivo ou em uma segunda tela e vai acompanhando aí com a gente. Além disso, disponibilizei para vocês também legislações, 2 portarias exemplificativas, para que vocês possam acompanhar junto comigo e ter uma noção de como é que isso vem sendo aplicado, como é que isso vem sendo determinado na prática, e também um texto de apoio complementar. Reforço também que lá nos meus canais de comunicação, e-mail, Instagram, vocês sempre vão poder entrar em contato comigo, tanto para tirar dúvidas, quanto para pedir textos complementares, discutir teses, tirar dúvidas efetivas em relação a casos concretos, e aí nós vamos discutindo e ampliando cada vez mais nosso conhecimento com essa matéria, ok? Vamos lá, então. Vou botar aqui o slide para a gente começar a conversar. Olha aqui, nossa matéria, efetivamente, vamos lá para a primeira condição. Inicialmente, trago aqui para vocês o nosso conceito em relação ao seguro-defeso do pescador artesanal. Gente, como eu disse a vocês, ele é um benefício do INSS, que ele é destinado a pescadores profissionais. Olha aqui, ó, pescadores profissionais, e ele só pode utilizar durante o período defeso, que é aquele período em que as atividades de pesca ficam proibidas. Gente, cuidado, viu? Muitas vezes as pessoas imaginam que quando a gente está falando de pesca aqui, nós estamos falando só de peixes. E aí,
sempre há uma referência imediata em relação à piracema, né? Que é um dos nossos fenômenos naturais mais conhecidos, né? Que é a parte ali de reprodução de peixes. Mas a piracema, gente, e os peixes são exemplos em relação a esse tipo de pesca. Quando estamos falando aqui de período defeso, nós estamos falando de organismos marítimos. Nós não estamos falando apenas de peixes, mas de organismos marítimos. Então, caranguejos também não vão poder entrar, dependendo de determinada época, camarões, entre outros seres marítimos que vão estar ali protegidos. Isso porque, quando a gente está falando de período defeso, não é em relação à reprodução de peixes, é em relação à reprodução e crescimento de organismos marítimos. Então, todo tipo de pesca, todo tipo de retirada, todo tipo de atividade para que possa recolher esses organismos do seu habitat natural, eles vão estar proibidos. E aí, o que acontece? Nós vamos ver mais na frente, mas cada tipo de organismo marítimo, e também dependendo de onde ele está localizado, tem um período diferente. Então, é um pouco complicado da gente dar um prazo específico. Cada época, cada etapa e cada atividade vai ter um prazo específico. E vamos ver cada um deles para que a gente possa fazer uma análise bem geral. Mas, inicialmente, o que é importante a gente lembrar é que, quando estamos falando de período defeso, não estamos falando de peixes, estamos falando de organismos marítimos. Então, são os organismos marítimos que são protegidos no período defeso, que vai ter uma variação ali de acordo com a especificidade de cada um. Então, olha ali. É um período para importante preservação das espécies, principalmente durante a piracema, que é ali o nosso fenômeno mais conhecido, né? Que trata ali de reprodução de peixes. Aqui no Brasil, gente, quem vai tratar desse período defeso efetivamente vai ser o IBAMA e o CONEP. Quem estabelece efetivamente as portarias, determinando quais espécies estão sendo protegidas, qual o período de defesa e como serão essas atividades, efetivamente é o IBAMA, sob orientação e vigilância ali do CONEP, que é o nosso Conselho Nacional de Agricultura e de Pesca. Gente, isso aqui porque quando a gente vai observar, gente, o IBAMA ele vai ser responsável tanto pela determinação desse período defeso, quanto pela fiscalização. Ele vai analisar as condições daquelas pessoas, ele vai fazer vistorias, vai fazer apreensões, vai aplicar multas efetivamente, estabelecer processos administrativos. Então, ele tem uma atuação efetiva, ele é o nosso órgão determinante e fiscalizador ali em relação a esse período defeso. É ele, gente, que vai estabelecer aqui para a gente, ó, calendário por espécie e localidade. Então, vai depender da variação de algumas espécies. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas existem algumas portarias do IBAMA que elas já estabelecem, por exemplo, de hoje a 4 anos, por exemplo, 2021, 22, 23 e 24. Já existem outras portarias que elas não têm essa variação de mês. Então, ele estabelece uma condicionante, ou seja, uma espécie, e estabelece o que vai acontecer durante aquele período, e aquilo fica vigente por vários anos. Além disso, gente, é importante lembrar que quando nós estamos falando de período defeso, nós não estamos falando de todas as atividades. As portarias, elas vão estabelecer exatamente quais atividades estão proibidas e exatamente quais atividades não estão proibidas. Ela tem que trazer essas condicionantes. Ela traz o período em que vai acontecer a proibição, ela traz quais são as espécies, ela traz quais são as atividades que podem, quais são as atividades que não podem, e ela sempre vai fazer referência às penalidades. Vamos observar cada uma delas. Deixa eu apagar aqui.
Olha lá, gente. Então, o seguro-defesa ele vai ser uma garantia para pescadores profissionais e artesanais nesse período. Qual é o período? O período defeso, né? Então, aqui nós estamos falando do período defeso. Essa garantia, gente, ela surge, ela vem dentro da legislação, ela começa a ser aplicada em 2003, ali, com a legislação 10.779, e ela é regulamentada pelo decreto 8.424 de 2015, com alterações efetuadas no decreto 8.967 de 2017. Gente, além desses regulamentos aqui em anexo, inclusive, eu trouxe para vocês o decreto de 2015, porque ele já está com as alterações tragas por 2017, ok? Mas, além disso, a gente precisa observar que a realidade de pesca, a realidade de atividades de pescadores artesanais nos ambientes marítimos, ela é muito variável, principalmente porque estamos falando de um país continental. Então, nós vamos ter, além dessas legislações, outras legislações aplicáveis e também legislações estaduais. Então, dependendo de qual atividade for, no estado que houver aquela atividade, também podem ter legislações estaduais que tenham determinações. Então, quando vocês forem observar a atividade do seu cliente, é importante que vocês façam essa pesquisa. Vejam se, além dessas legislações federais, se nós temos legislações estaduais aplicáveis, que podem trazer especificidades do setor ou da atividade naquela determinada região. Isso porque, caso isso aconteça, efetivamente, vocês vão precisar aplicar também essa legislação específica daquela localidade. Olha aqui, trouxe o primeiro exemplo para vocês, que é a portaria 325 de 2020. Olha aqui, gente, como eu falei para vocês, cada portaria ela tem que atender todos aqueles requisitos. Então, olha aqui, ó. A portaria 325 de 2015, ela está falando, ó, de caranguejo uçá. Lembra que eu falei para vocês? Nem tudo é sobre peixe, são organismos marítimos. Então, olha aqui, essa portaria ela vai falar sobre a captura, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização do caranguejo uçá. Mas é no Brasil todo? Não, ela é específica, olha lá, ó, nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E é durante o ano todo? Não, é apenas no período defeso. Mas, professora, qual é o período defeso do caranguejo uçá? A gente tem que observar essa espécie. E aí, o que acontece? O período defeso desse caranguejo é determinado como andada. É o período que ele vai crescer e reproduzir. E aí, de acordo com estudos feitos em cima do caranguejo uçá, o IBAMA já conseguiu analisar ali as diferenças de períodos para os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Observe que o nosso parágrafo único, ele vem ali a título exemplificativo, explicando para a gente o que é a andada. Olha lá, é o período reprodutivo dos caranguejos, machos e fêmeas, que saem e andam pelo manguezal para o acasalamento e liberação de ovos. Ou seja, se nós tivermos efetivamente alguma atividade de captura, transporte, benefício, industrialização e comercialização, efetivamente esses caranguejos eles vão ter o seu período reprodutivo danificado e, consequentemente, a gente tem uma alteração completamente negativa ali na nossa fauna. Então, efetivamente aqui, nessa portaria, nós temos a proteção ao caranguejo uçá nessa determinada região, neste período específico. Vamos ver qual é o período? Essa portaria, observa, ela não é anual, ela é ali por quadriênio. Então, a cada 4 anos, ela já estabelece qual é o período previsto para a andada. Vamos ver o que ele coloca? Trouxe aqui para vocês a do ano de 2021. Depois dá uma lidinha lá nela toda, que vocês vão observar que há uma leve variação entre os anos. Então, olha ali. No ano de 2021, nós teremos período defeso
para os caranguejos do SAR de 14 a 19 de janeiro, que é a lua nova, 29 de janeiro a 3 de fevereiro, que é a lua cheia, 28 de fevereiro a 5 de março, que também é lua cheia, e 29 de março a 3 de abril, que também é lua cheia. Então, observa que a legislação ela traz aqui, gente, bem específico o período defeso. Exemplo 2 aqui para gente, olha lá. Instrução Normativa 2010 de 2008. Então, observa que já é uma instrução mais antiga e ela visa proteger quem? Proteger quem? Os peixes cumiratã, piau, sardinha e branquinha dos rios Paraíba. Tá vendo como é específico? Cada instrução, cada portaria, elas vêm direcionada. Por quê, gente? Cada tipo de organismo marítimo tem um momento reprodutor, um momento de crescimento diferente. Isso vai variar de acordo com o organismo, quantidade de espécie, localidade, o tipo de espécie, tipo de alimentação e toda a fauna e flora que está envolvida nessa realidade. Então, as portarias e instruções são sempre específicas para a realidade daquele animal que está sendo protegido. Então, olha ali. A piracema geralmente vai ocorrer de outubro a fevereiro, março, para diversas espécies. Em relação a peixe, geralmente acontece nesses períodos. Então, vai geralmente de outubro, fevereiro e março. A variação entre o tipo de espécie e o local onde elas vão estar protegidas, geralmente varia dentro desse período. E isso visa proteger ali o seu momento mais crítico, né? Que é quando a gente vai proteger reprodução e crescimento desses organismos aquáticos, né? Vamos ver mais um pouquinho dessa portaria. Espera aí. Olha lá. O desrespeito à piracema ou o desrespeito a essas atividades efetivas de pesca dentro do período de defesa, gente, ele pode ser penalizado com multa que podem variar de 1.000 a 100.000 reais ou ainda detenção, podendo ser acumulado. Então, nós temos ali que uma penalidade efetiva para tentar barrar esse tipo de atitude. Porque, gente, concorda comigo que são atitudes extremamente nocivas. A partir do momento que eu faço uma atividade que proíbe o crescimento, que prejudica o desenvolvimento, a reprodução e o crescimento desses organismos marítimos, após feito, não tem o que fazer. Se eu já prejudiquei aquele período reprodutor do caranguejo-sá, por exemplo, eu não tenho como consertar, eu não tenho como corrigir isso. A multa e as outras penalidades, gente, elas são efetivamente para tentar impedir que aconteça. Porque esse é o tipo de crime ambiental, esse é o tipo de atividade irregular que ele tem um prejuízo irreparável. Então, nós precisamos dessas fiscalizações fortes, dessas atividades fortes de penas pesadas, para que efetivamente a gente espante esse tipo de atividade e não gere um efeito a longo prazo. Além disso, se efetuada uma fiscalização e verificado que foi efetuada a atividade proibida dentro do período de defesa, a carga é apreendida e geralmente essa carga é doada pelo IBAMA. Ok? Além das penalidades que a pessoa sofre. Então, além da multa, além da detenção, também há a apreensão da carga totalmente, sem possibilidade de devolução. Olha aqui o segundo exemplo que eu trouxe para vocês, a de 2010, de 2008. Também está lá no material de apoio. Mas olha lá que interessante. Ela visa proibir a partir das 0 horas do dia 1º de dezembro até as 24 horas do dia 28 de fevereiro, anualmente. Olha aqui, ela já consegue estabelecer que o período defeso para essas espécies, todo ano, vai ser durante esse período. Mas é para todos os tipos de peixes? Não, é só lá, para o cumiratã, piau, sardinha e branquinha. E é em todo lugar? Não. Rios e riachos, lagoas, açudes públicos e privados e represas do estado da Paraíba. Então, não é em todo lugar, a gente estabelece condições locais também. Está proibido aqui
o transporte, industrialização, armazenamento e comercialização dessas espécies e suas respectivas ovas. Então, durante esse período, essas são as atividades que estão proibidas. Olha lá o parágrafo único explicando. A largada das canoas para reinício das atividades só vai ser permitido a partir das 0 horas de 1 de março. Então, preciso efetivamente observar todas essas condições. E ela continua, gente, fazendo mais alguns esclarecimentos. Olha lá. As penalidades, elas vão estar previstas na Lei 9605 de 98 e no Decreto 6514 de 2008, podendo haver, como eu falei para vocês, legislações estaduais que tratem de alguma espécie ou atividade específica. Olha aqui a continuação dessa de 2010, essa portaria de 2010. Olha lá, 210. Olha lá, proibir o uso de qualquer tipo de rede, ficando permitido apenas o uso de linha de mão ou vara, linha e anzol, enquanto perdurar o período defeso. Então, lembra que eu falei para vocês? Nas portarias ou instruções, nós vamos ter o que é proibido, por qual período, em qual região, qual espécie, o que é permitido e quais vão ser as penalidades. Cadê as penalidades? Olha ali embaixo. O não cumprimento dos dispositivos dessa instrução normativa vai acarretar as penalidades. Olha, da legislação lá em cima que a gente falou, 9605 de 98 e 6514 de 2018, ou 2008. Tá vendo, gente? Então, aqui, ó, a gente tem tudo detalhado. Todas as portarias e instruções, elas têm que ter esses requisitos. Então, anote esses requisitos para você conferir, sempre quando você for estudar aí o caso do seu cliente. Mas as portarias precisam ter essas informações para ajudar as pessoas a entender quais vão ser as necessidades de cumprimento, o que precisa ser observado, o que está sendo permitido para que elas não incorram em erro e possam efetivamente perder os benefícios ou, inclusive, ter ali suspenso ou cancelado ou prejudicado a sua atividade de pescador artesanal. Vamos lá. E os requisitos? Os requisitos para eu ter um seguro defeso de pescador artesanal são basicamente 5. Eles vão estar lá nas legislações que eu já trouxe para vocês. Então, dá uma olhada no decreto ali, para que vocês possam observar, está ali detalhado no decreto. E trouxe aqui para vocês de uma maneira mais visual, mais didática. Olha lá. Seguro defesa, então, como requisito, nós vamos ter, ó, atividade ininterrupta e exclusiva, seja individualmente ou em família. E essa atividade aqui, gente, ela vai ser tanto para fornecer para a pessoa física, quanto para fornecer para pessoas jurídicas, viu? Não é só quem fornece para pessoas jurídicas, quem fornece para pessoa física também. O que está se privando não é a quem eu trabalho, mas sim quem está executando a atividade. Quem está executando a atividade tem que executar de forma ininterrupta e exclusiva, ou seja, ele só pode ter essa atividade. A exclusividade aqui é em relação à atividade de pesca, não é em relação ao meu fornecedor. Então, a atividade do nosso pescador artesanal, ela precisa ser ininterrupta e precisa ser exclusiva, seja individual ou em família, e para fornecimento para pessoa física ou para pessoa jurídica. Além disso, olha lá, ele não pode, gente, ter outra fonte de renda, ou seja, eu preciso efetivamente viver, manter minha família em minhas condições exclusivamente com a pesca artesanal. Eu não posso exercer outras atividades. Eu não posso ter um vínculo de emprego ou então outra relação de trabalho. Vamos dizer que eu sou um pescador artesanal, mas eu já sei ali que os peixinhos eles vão ficar protegidos entre outubro a março.
Então, durante aquele período, eu faço uns bicos, faço uma atividade extra e aí acabo pegando outro serviço na minha cidade. Se eu fizer isso, eu tenho direito ao seguro-defesa? Não, não tenho. Isso porque, gente, o seguro-defeso aqui, ele vai funcionar como se fosse um seguro-desemprego do nosso trabalhador regular. Lembra? A diferença é que o seguro-desemprego, ele é aplicado para aquele funcionário que é pego de surpresa, mas para que ele não passe necessidade. Ou seja, ele não esperava aquela rescisão de trabalho, mas ele precisa continuar com sua sobrevivência. Ele precisa continuar tendo recursos mínimos. Então, o seguro-desemprego vem para amparar essa pessoa e viabilizar que ela consiga executar a atividade e procurar uma nova oportunidade. No seguro-defesa, a lógica é a mesma. A diferença é que a gente não tem a surpresa, né? A gente tem efetivamente já a consciência de quando esse período vai acontecer. Então, não há uma surpresa, você não é pego de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, gente, ele não está executando as atividades porque é mais difícil. Ele não está deixando de fazer suas atividades porque naquele período, para ele, é um pouco mais complicado, ele tem outros compromissos ou há uma grande concorrência. Não. Ele não executa as atividades porque ele está impedido pela legislação. Há uma vedação dessa atividade durante aquele período. Então, cabe ao Estado fornecer esse aporte aí para que ele consiga efetivamente manter-se e, quando encerrar o período defeso, voltar a executar essa atividade tão importante aí para o nosso país. Ok? Segura um pouquinho, vamos para o nosso segundo bloco, onde a gente vai continuar falando dos requisitos e mais alguns detalhes aqui do nosso seguro-defeso do pescador artesanal. Ok? Aguardo vocês!